Eu já falei de alguns momentos em desenhos animados que já aconteceram de eles receberem uma crítica um pouco mais pesada do público. Inclusive, no meu vídeo anterior, eu falei de um episódio de Clarencio que ele teve uma nota bem baixa. E nele eu debati um pouco do porquê que eu acho que isso pode ter acontecido. Então, como vocês gostaram daquele vídeo, eu resolvi fazer de novo, só que dessa vez com um episódio de Gumball. Que esse episódio, ele teve uma das piores notas da primeira temporada. O que chega a ser um pouco engraçado, porque no começo do desenho, o Gumball ele era um pouco mais judiado que o normal. Quem lembra sabe que ele passou por umas situações bem ruins. E esse episódio, que ele tem uma nota tão baixa assim, isso não foi diferente. E ele é o episódio 16 da primeira temporada, que se chama O Beijo. Nele acaba acontecendo uma coisa que deixou o Gumball traumatizado, digamos assim. E eu já adianto, inclusive, que eu gosto desse episódio, apesar que ele tem só 6.7 de avaliação. Até porque os episódios de Gumball, ele costumam ter ali mais ou menos 8 de nota. Então esse em específico, com certeza não agradou todo mundo. E é isso que vamos tentar descobrir hoje, o que esse episódio tem que as pessoas não gostaram tanto dele. Você já esqueceu do beijo? Não! Então fica de pé, Gumball! Mas é aquilo, se você curte conteúdo de desenho no geral, veja se tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E eu vou comentar um pouco sobre esse episódio e no final a gente debate o que pode ter acontecido para ele ter recebido uma nota tão baixa assim. E ele já começa com o Ricardo e a Nicole saindo de casa parecendo que estavam em férias. Eles estavam indo para algum lugar, apesar que não fala exatamente para onde. Eles queriam sair de casa o quanto antes, mas já você vai entender o porquê. Eles só enrolaram ali porque o Ricardo ele é preguiçoso até para descer a escada. Só que antes deles irem embora, o Gumball queria ter uma conversa com a Nicole. Ele queria dizer que ele já estava grande demais para continuar recebendo beijo na bochecha da vovó Jojo. Ele meio que não gosta de ficar sendo beijado por ela e sendo tratado como criança, sabe? E a Nicole, ela até ficou um pouco exaltada porque ela não quer que o Gumball evite receber beijo da vovó Jojo. É a sua vovó Jojo. E daí, não podemos apertar as mãos? Ela é sua avó e vai beijar sua bochecha, sim, senhor. E o pior de tudo é que o Darby até gosta dos beijos porque faz ele se sentir especial. Já a Anaís, ela não gosta, mas ela não liga tanto assim quanto o Gumball. Só que aqui que basicamente vai rolar uma hipocrisia da Nicole. Porque ela tava saindo de casa às pressas com o Ricardo antes da vovó Jojo chegar. E tudo isso era porque ela não queria ser beijada por ela. É como se a Nicole estivesse usando os filhos como isca pra não receber os beijos, sabe? Ricardo, ela já vai chegar. O ônibus dela. Eu até achei engraçado porque quando a vovó Jojo chega na casa deles, a Anaís, ela até recebe ela tranquila e tava de boa. Só que depois que a Jojo beija ela, a expressão dela até muda. Eles realmente não gostam disso, exceto pelo Darwin, que ele inclusive vai até saltando bem feliz. Mas é quando chegou a vez do Gumball, que ele tava enrolando um pouco pra isso acontecer, que a Anaís até fala pra ele parar de enrolar e acabar logo com isso. Só que quando ele vai falar alguma coisa, isso aqui acabou acontecendo. Anda, Gumball! Acaba logo com isso! Pra você... Isso que aconteceu do Gumball ser beijado pela Jojo na boca sem querer vai ser o foco central desse episódio, porque depois disso, ele realmente ficou traumatizado depois do que acabou de acontecer. E eu confesso que até esse momento eu acho o episódio bem engraçado. A cara que o Gumball faz e a cena em si é bem engraçada. Pareceu que ele foi destruído por dentro, sabe? Só que após essa parte, eu acho que eu entendo um pouco porque esse episódio ele desagrada. Mas relaxa que eu comento melhor a respeito disso mais pra frente. Porque após isso, a vovó Jojo acaba falando pra Anaís levar a mala dela pro quarto. Apesar que essa mala, ela é super pesada. E é quase o episódio inteiro a Anaís tentando levar essa mala pro quarto dela, pra vocês terem ideia. Cara, o que tem aqui dentro? Bolas de boliche? O que eu achei até engraçado, mas enquanto isso o Gumball tava ali paralisado. E nesse episódio o Gumball vai se ferrar bastante, tanto que depois disso, pelaquela mala que a Anaís estava tentando levar tava tão pesada que ela deixou escorregar. E dentro dela tinha as roupas da Jojo e acabaram caindo tudo em cima do Gumball. Até a dentadura da velha caiu na boca dele. Nessa, o Gumball já estava sofrendo por conta do beijo, então para piorar a situação, a vida dele nesse dia com certeza não estava fácil. Então como o Gumball estava desse jeito, meio depressivo e paralisado e tudo mais, o Darwin resolveu tentar ajudar ele para encontrar seu local feliz, porque é o que ele costuma fazer quando ele se sente mal por qualquer motivo que seja. E como o Gumball ele não tinha um local assim, ele ia ajudar o Gumball a encontrar. Então eles saíram pela rua e mostram o mundo pela perspectiva do Darwin. E realmente parecia um mundo perfeito, mesmo com aquele monte de lixo. E até tinha um cocô ali que andava e cantava, pra vocês terem ideia. Eu achei bem diferente esse mundo dele, mas no meio disso, o Gumball tava tentando encontrar o local feliz dele, mas tudo que ele tava vendo acabava lembrando ele de alguma forma a vovó Jojo. Não importava o que ele fazia, sempre que ele tentava esquecer daquilo, algo sempre tava fazendo ele relembrar seu trauma. Aqui o seu! Obrigado.
E até quando ele chegou em casa, ele teve um pesadelo com a Jojo. Nesse sonho, ele tava com todo mundo ali em um jantar em casa, mas a forma que eles comiam a comida e olhando a avó dele também comendo, tudo tava fazendo ele relembrar e viver aquele trauma de novo. No Gumball desesperado tentando fugir do beijo da vovô Jojo. E quando ele tava prestes a receber o beijo foi quando ele acabou acordando. E o pior é que ele acorda não só no meio da noite, como ele acordou todo mundo. Justamente por conta do pesadelo que ele teve. Que bom, foi só um pesadelo. Dá um beijinho! E a Anaís, mesmo tarde da noite, ela ainda assim estava tentando levar a mala para o quarto da Jojo. Ela até comenta inclusive que é a quinta vez que o Gumball tá tendo esse pesadelo. Então a solução que a Anaís deu pro Gumball sair dessa situação é que ele precisa passar por um trauma ainda maior que o beijo. Então só assim ele consegue esquecer o que aconteceu. Então isso acabou iluminando a mente do Davi, porque ele preparou uma série de desafios pro Gumball fazer. Todos eles consistiam em ser um trauma ainda maior que o beijo, sabe? Porque só assim ele conseguiria se livrar daquele trauma. E se você não entendeu muito bem o que eu queria dizer, você vai entender agora. E o primeiro desafio que o Davi faz o Gumball passar é basicamente pular de um local bem alto dentro de um balde de lixo, que era um dos primeiros testes para tentar fazer ele esquecer do beijo da vovô Jojo. Então já dá para imaginar o que vem pela frente, né? Salto do lixo! Só que essa tentativa acabou não dando certo, então vamos pro desafio 2. O Gumball ia ter que tomar banho em muco de caracol, que isso eu confesso que é bem nojento. E o pior de tudo é que o Gumball até tinha esquecido disso, mas o Davi lembrou ele de novo. Ou seja, ele ia ter que tentar esquecer mais uma vez. Esqueci do quê? Do beijo, ué! Ah, eu tinha esquecido, mas você me fez lembrar. Então já que ele esqueceu, mas acabou relembrando de novo, ia ter que continuar. E o próximo desafio é ele sentir cheiro de queijo que acabaram de fazer aquecimento. Ou seja, eles estavam fedidos pra caramba. E mesmo passando por tudo isso, ele ainda assim não esqueceu. E o próximo desafio era fazer ele escutar sons que deixariam qualquer um maluco. Só que mesmo assim, ainda não foi suficiente pra fazer o Gumball esquecer o que aconteceu. Eu acho até um pouco bizarro porque tinha uma plateia pra ver o Gumball se ferrando. Tudo que ele tava fazendo ali era como se fosse um espetáculo, sabe? Até a Penny parece que estava se divertindo com a situação, o que eu achei no mínimo engraçado, só que mesmo assim o Gumball passando por tudo isso, ele ainda não esqueceu. Então o Darwin acabou falando que tinha uma boa notícia, porque era o último teste, mas o lado ruim é que era o pior de todos. E o que ele escolheu como último teste era o Gumball ficar no pé do Heitor, e basicamente ser amassado ali pelo pé dele, sabe? Isso foi a situação mais nojenta por tudo que ele passou até agora. E o pior de tudo é que acaba funcionando, isso foi ruim o suficiente pra fazer ele esquecer do beijo da vovô Jojo. Então no fim o Gumball acabou encontrando seu local feliz, mas é quando nesse momento acaba voltando pra Anaís e finalmente ela conseguiu levar a mala da Jojo pro quarto. Só que ela conseguiu fazer isso justamente no dia que ela já vai embora, o que isso acabou deixando a Anaís com certeza muito revoltada. Traga de volta, o ônibus vai chegar num minuto. Nisso é quando chega o Gumball e ele tava muito feliz e tudo mais, ele já tinha esquecido do beijo, então tava tudo bem. Só que a Jojo, ela já tava partindo, ou seja, ia ter beijo de despedida. E é claro que ela ia fazer isso com todo mundo, incluindo o Gumball. A Anaís, inclusive, ela foi levar a mala da Jojo pro ônibus, e o Davi, como sempre, não liga, né, porque ele gosta. Só que quando chega a vez do Gumball, de novo acaba rolando o acidente, e ele acaba revivendo aquele trauma. Gumball, me ajuda aqui com as malas! Tá bem! Ou seja, no fim o ciclo acabou se repetindo. E esse episódio, eu não acho ele tão ruim ao ponto de receber uma nota 6.7, que considerando a média de Gumball, isso é bem baixo. Eu acho esse episódio inclusive bem engraçado em vários pontos. Então eu acho que isso não agradou o público por dois motivos. No começo do desenho, o Gumball era bem judiado, principalmente na primeira temporada. Até porque sempre acontecia uma coisa que deixava ele em apuros. E até o momento do beijo, até que eu achei o episódio bem engraçado. Só que a série de desafios para tentar fazer ele esquecer o beijo, todos eles foram nojentos de alguma forma, exceto pelo desafio de escutar sons irritantes, que foi o único que não fez o Gumball sofrer fisicamente, digamos assim. Então eu acredito que para algumas pessoas isso pode ter sido desconfortável de assistir, até porque na minha opinião esse episódio ele é bem legal, mas esse ponto eu acho que varia da pessoa gostar muito dele ou não, sabe, de ser um pouco nojento. Até porque tirando isso, é muito natural ser beijado pela avó, sem contar que também entra na ideia do Gumball representar algumas crianças, de acharem que são adultas e que não querem ser tratadas como crianças, sendo
Sendo que o Gumball nessa época, ele era bem infantil inclusive. Até porque, como eu tinha falado, esse episódio ele é da primeira temporada. A fase do Gumball que ele é bem mais novo. Então é isso que eu acho desse episódio, até que eu gosto dele, apesar de saber que a maioria não gosta. Eu acho inclusive que ele merecia pelo menos uma nota 7. Mas me diga você concorda que esse episódio ele é o pior da primeira temporada? Ou a opinião popular tá exagerando? Deixa nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Sonic Sponsored Beats.